Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós vamos dar início à nossa 16ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2020, do dia 18 de maio de 2020. Eu peço à vereadora Daia que faça a oração inicial. Estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós temos algumas atas para serem apreciadas do dia da reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lavras, da sessão legislativa do ano de 2020, na data de 30 de abril de 2020. Ata da 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, da sessão legislativa do ano de 2020, do dia 4 de maio de 2020. Ata da 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, da sessão legislativa do ano de 2020, do dia 11 de maio de 2020. Requerimentos. Vereadores Carlos Lindomar de Souza, Elias Freire Filho e Nastenka Georgina Ferreira. Vereador João Paulo Felizardo, vereador Elias Freire Filho, vereador Dr. Sebastião dos Santos Vieira, vereador Marcos Possato. E nós vamos para a ordem do dia, mas antes eu gostaria de informar um projeto da minha autoria, de indicativo, autoria do vereador Marcos Possato, presidente da Câmara Municipal de Lavras. Dispõe sobre a denominação de Abílio Elias Ticle, ao imóvel localizado na divisa, ao túnel, né? Localizado na divisa entre os bairros Cascalho e Centenário, no município de Lavras, e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominado de Abílio Elias Ticle, o túnel localizado na divisa entre os bairros Cascalho e Centenário, no município de Lavras. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Marcos Possato, vereador presidente, será encaminhado ao prefeito Dr. José Segem. Pois não? Hein? Faz favor. Ótimo. Alguns vereadores querem subscrever, Silvânia? Ótimo. Daqui a pouco eu vou verificar se estão todos presentes, para não citar o nome de quem está ausente. A líder. Ordem do dia. Cristiane, ordem do dia. Projetos em primeira votação e discussão e votação. Projeto de lei número 022 do chefe do Executivo de 2020, que altera a lei municipal número 2718 de 2001, que cria o Conselho Municipal de Turismo, cria o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências. O projeto estava com vista da vereadora Naná. Tem algum esclarecimento a fazer? Libera as vistas, vereadora? Pois não, obrigado. Então, o projeto, ele pode ser votado em regime simplificado. O vereador Lila pede o regime simplificado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O projeto foi aprovado em regime simplificado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. Segundo projeto de lei número 017 de 2020 do chefe do Executivo, que altera a lei número 4.165 de 2014, que dispõe sobre a política municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável e reestrutura o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Lavras e dá outras providências. Nós temos duas emendas. Tem uma vista do vereador Lila, que deverá também, naturalmente, liberar as vistas. E eu gostaria que a vereadora, que está aqui no cargo de secretária, fizesse a leitura das duas emendas para que a gente possa fazer a votação.
Projeto de Lei número 17 de 2020, emenda modificativa 1/2020, da vereadora Naná. Fica modificado o artigo 1º do projeto de lei que altera os artigos 12 a 24 da Lei número 4.126, de 1º de setembro de 2014, e em seu artigo 12º, inciso 1º, que passa a ter a seguinte redação. 4 representantes do poder público, quais sejam: A. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. B. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde. C. Um representante da Secretaria Municipal de Educação. D. Um representante do Poder Legislativo Municipal. Tem emenda do vereador Cristiano? E tem emenda da... vai votar primeiro... Não, vamos ler as duas, né? Duas? Sim. Emenda modificativa ao projeto de lei de autoria do Executivo número 17 de 2020. Autoria da vereadora Cristiane de Oliveira Costa Lasmar. Artigo 1º. Corrige a redação da emenda do projeto de lei executivo número 017, que passa a ter o seguinte teor. Altera a lei número 4.165 de 2014, que dispõe sobre a política municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável e reestrutura o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do município de Lavras e dá outras providências. Artigo 2º. Altera o artigo 1º do projeto de lei do Executivo 017 para dar nova redação aos incisos 1 e 2 e ao parágrafo 4º do artigo 12, os quais passam a ter a seguinte redação. Artigo 12. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, CONSEA, é integrado por 12 representantes do poder público e da sociedade civil da seguinte forma. 4 membros representantes do poder público municipal, sendo 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde ou da Secretaria Municipal de Educação. C. 1 representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou da Secretaria Municipal de Assuntos Rurais. 2. 8 membros representantes da sociedade civil, integrantes de entidades comprometidas com a segurança alimentar e nutricional sustentáveis, quais sejam: A. 2 representantes das organizações da sociedade civil, associações sem finalidades lucrativas ou coletivos organizados. B. 2 representantes de entidades que trabalham com ensino superior. C. 2 nutricionistas inscritos no Conselho Regional de Nutricionistas, CRN. D. 2 profissionais inscritos em entidades de classe profissional. Parágrafo 4º. Os membros representantes da sociedade civil serão eleitos indicados pelas entidades, se couber, e sua nomeação será realizada pelo chefe do Poder Executivo através de decreto. Artigo 3º. Altera o artigo 1º do projeto de lei do Executivo número 17 de 2020 para dar nova redação ao inciso 2 e faz com a redação do inciso 4 passe a ser inciso 3, com exclusão do inciso 4º do artigo 13º, que passam a ter a seguinte redação. 2. Mesa diretora, que subdivide em presidente, vice-presidente e secretaria executiva. 3. Comissões temporárias. Artigo 4º. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 17 de 2020 para dar nova redação ao parágrafo 6º do artigo 13º, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 6º. A Secretaria Executiva será composta por primeiro secretário e segundo secretário e dará suporte ao cumprimento das competências do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, CONSEA. Artigo 5º. Altera o artigo 1º do projeto de lei do Executivo no 17 de 2020 para dar nova redação ao parágrafo único do artigo 21, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. As ações do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável serão determinantes para o setor público e indicativos para o setor privado. Artigo 6º. Altera-se o artigo 2º do projeto de lei
do Executivo 17/2020 para dar nova redação ao caput do artigo 25 e seu respectivo parágrafo único passam a ter a seguinte redação. Artigo 25. As organizações da sociedade civil e instituições privadas com ou sem fins lucrativos afetas à segurança alimentar e nutricional sustentável poderão pleitear uma vaga como membro do CONSEA, desde que manifeste interesse na decisão e respeite os critérios, princípios e diretrizes instituídos nesta lei. Parágrafo único. Caberá às organizações da sociedade civil e instituições privadas com ou sem fins lucrativos o desempenho de serviços prestados à comunidade e, nas suas competências, atrair e captar recursos complementares que necessitam para esses fins. Plenário, doutor Orlando Haddad, 17 de abril de 2020, Cristiane de Oliveira Costa Lasmar, vereadora. São as duas emendas apresentadas, senhor presidente. Sim. Eu li com atenção a emenda da vereadora Naná, é bastante interessante, mas a emenda da vereadora Cristiane praticamente contempla, né, tudo aquilo que é interessante para o projeto. Então, naturalmente que a emenda da vereadora Naná fica um pouco prejudicada. Então, vou colocar agora em votação. Presidente, só uma Eu gostaria de fazer a defesa da minha emenda. Se eu não me engano, eu acho que da vereadora Naná tem a questão da exigência da presença de um vereador, não tem, não? Não, essa já faz. O D, ele já contempla no projeto original. Ah, tá, ok. Pode fazer a defesa, A vereadora. vereadora Naná vai fazer a defesa. Pode fazer a defesa, depois eu vou botar em votação a emenda primeiro da vereadora Cristiane, depois da vereadora Naná. Boa noite a todos os vereadores, a todos que nos assistem. No projeto original, contemplava a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Educação ficava de fora do Conselho de Segurança Alimentar. Então, eu acho que entre a Secretaria do Meio Ambiente para a Secretaria de Educação, a educação está mais diretamente ligada à merenda escolar, ao assunto propriamente. E eu tenho assim uma experiência muito grande de participação de conselhos e a gente sabe que é uma dificuldade muito grande de ter quórum para se realizar as reuniões do conselho. Então, quanto mais pessoas participam, menos é o quórum, né? O vereador Lilo também tem essa experiência de conselho e a gente sabe que é muito difícil a realização das reuniões de conselhos de um modo geral. E eu gostaria aqui de contar com a colaboração dos vereadores na aprovação dessa minha emenda, onde tira a Secretaria do Meio Ambiente e entra a Secretaria Municipal da Educação. E eu já gostaria também de adiantar em relação à emenda da vereadora Cristiane, onde ela sugere uma secretaria ou outra. Esse ou aí deixa muito vago, né? Eu acho que dá mais chance ainda para não realização das reuniões. Fica um, joga para o outro e acaba não tendo essas participações. Então, na maioria das emendas, aconteceu de se colocar a palavra ou uma secretaria ou outra. A gente sabe da participação muito boa da vereadora no Conselho, no CONSEA, mas existe essa dificuldade, né? Eu participo de conselho desde 2001 e eu tenho por experiência própria, até hoje as participações são muito difíceis de serem realizadas em razão do quórum. É só isso, presidente. Sim, senhora. Vereadora Cristiane, vai fazer algum comentário? Sim. Quer falar antes? Boa noite, presidente, demais vereadores. Eu pedi vista nesse projeto e gostei de ver a sua emenda, tanto que a da Naná. A emenda que eu ia colocar, presidente, era para um membro do Ministério Público, mas como a doutora Aécia estava viajando para Itabirito, não tivemos tempo de ter essa conversa.
Então eu estou abrindo mão da minha emenda hoje. Das vistas. Sim, Você sem entendeu? problema. Que seria o ideal, né, Cristiane? Nós já conversamos, em Naná, colocasse um membro do Ministério Público. A minha emenda seria a minha. Que não ficaria ruim também, não. Mas, como o promotor está viajando, não tive jeito de conversar com ele, não deu para mim pôr emenda. Então, eu vou abrir mão das vistas. Você quer falar, Cristiane? Sim, gostaria de fazer 2 colocações. Primeira, parabenizar a vereadora Naná, que colocou uma emenda realmente muito importante. A educação realmente não pode ficar de fora, né, de um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutrição. O objetivo de eu colocar na emenda a Secretaria de Saúde e Educação é que, como para a gente formar um conselho, a gente tem uma composição de quantidades, e a nossa intenção de colocar um ou outro é para que seja o membro da saúde, por exemplo, e o suplente da educação. E a gente tirar o meio ambiente também, porque tanto que a vereadora apresentar a emenda para colocar a educação, teve que tirar o meio ambiente, que também é uma pasta importante nesse conselho para participar. Então, a gente optou em deixar meio ambiente e assuntos rurais, que também é importante, tá? Então, a gente que participa um como membro e o outro como suplente. E aí a gente consegue ter dentro do conselho todas as pastas que são tão importantes para um conselho desse, que é de suma importância para o nosso município. Em relação ao que o vereador Lila falou, quando a gente desmembrou aqui, colocou 2 profissionais inscritos em entidades de classe profissional, foi exatamente para dar essa possibilidade de representação dentro do conselho de outras classes, como um promotor, como advogados, como, né, várias classes que a gente tem que poderiam participar, porque é um assunto multidisciplinar, né? Quando você fala de segurança alimentar, de nutrição, de fome, a gente cabe-se várias entidades de classe aqui. Então, vou levar essa sugestão ao conselho, né, como representante aqui dessa casa, vou levar ao conselho, de que a gente faça o convite a um promotor da cidade para participar. Tá? Muito bem-vinda essa sua colocação, vereador. E eu conto com a colaboração de todos na aprovação da emenda, porque ela foi muito discutida com pessoas competentes, nutricionistas da nossa universidade, com pessoas que trabalham na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, é um projeto que está sendo trabalhado juntamente com a Procuradoria da Prefeitura e as pastas relacionadas a esse tema. Então, eu conto com a colaboração de todos. Obrigada, gente. Boa noite. Eu agradeço aos vereadores pelas emendas. Eu já acho que quanto mais participantes, quanto mais membros, mais difícil ficam as reuniões. Eu já participei de conselhos, acho que nós temos que fazer uma coisa bem enxuta para que a gente possa, de alguma forma ou de outra, resolver as questões. Não é a quantidade de membros que vai resolver o problema do projeto relacionado à segurança pública alimentar. Mas as emendas foram interessantes. Eu vou colocar em votação a emenda da vereadora Cristiane. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então, a emenda foi aprovada por unanimidade. Eu, como já adiantei, devido à explanação da vereadora, devido à forma de apresentação da emenda, contemplando aquilo que realmente a gente considerava que era necessário, eu particularmente, vou votar contrário à emenda da vereadora Naná, exatamente por isso, vereadora. Acho que já contempla no que Vossa Excelência desejava na emenda da vereadora Cristiane. Então, os vereadores que aprovam a emenda da vereadora Naná permaneçam como estão. Peço à secretária que faça a contagem. A emenda da vereadora foi aprovada, então ela está inclusa no projeto. A emenda da vereadora Naná foi rejeitada. Então, agora eu vou votar o projeto com a emenda da vereadora Cristiane. Os vereadores que aprovam o projeto com a emenda da vereadora Cristiane permanecem como estão.
Aprovado por unanimidade. Menos o voto da vereadora Naná, nós vamos à terceira parte. N também não. N também? N também. Então, 2 votos contrários. Tem mais projeto aqui? Uai, mas você vota a favor da emenda. O do Fundo Municipal já foi aprovado. Foi aprovado. Pelos vereadores presentes. Tem mais projeto aí, vereador? Senhor presidente, Pois não. a emenda da vereadora Naná, eu votei a favor. Votou a favor? Votei. Ótimo. Votou a favor da Naná e contra o projeto, né? E contra a emenda. Projeto aguardando pareceres nas comissões. Esse projeto de nome de rua aqui já tem os pareceres? Sim. Sim? Então, nós vamos votar o primeiro projeto de lei 007/2020, vereadores Carlos Lindomar de Souza e Matusalém de Silva Machado, que denomina de Praça João Deon Marques, logradouro público que menciona e dá outras providências. O vereador João Paulo pede regime simplificado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Gostaria que fosse feita a leitura do projeto e da biografia. Projeto de lei do Legislativo número 7/2020, autoria dos vereadores Carlos Lindomar de Souza e Matusalém da Silva Machado. Denomina de Praça João Deon Marques, logradouro público, que mencione e dá outras providências. Biografia. João Deon era uma pessoa muito atuante na comunidade lavrense. Ele fazia parte da diretoria da Associação dos Moradores de Bairros Jardim Glória, Campestre 1, 2 e 3, também do Conselho Municipal de Saúde. Ele foi um dos responsáveis pela instalação do Centro de Reciclagem da Estrada do Madeira. Juntamente com seus companheiros da associação, trabalhava no sentido de orientar os moradores dos bairros na coleta seletiva. José Deon era cidadão atuante na cidade de Lavras, conhecido pelo caráter ilibado e árduo trabalho. Pessoa responsável, cumpridora de seus deveres. Sangue bom demais, essa. E dessa forma merece ter seu nome reconhecido, enaltecido como essa singela homenagem. Carlos Lindomar de Souza, vereador, e Matusalém da Silva Machado, vereador. Vamos fazer a votação do projeto em regime simplificado. Uma votação valendo por 2 vereadores que aprovam permaneçam como estão. O segundo projeto é o projeto de lei do Legislativo, número 008/2020, vereador Elias Freire Filho, Lila, que denomina de Rua Juliana Costa Bueno Santos, logradeiro público que menciona. Eu vou pedir regime simplificado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Hein? Vai estar assustado. Hein? Sobrestar. 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 3, projeto de lei do Legislativo, número 009/2020. Está sobrestado. Vereador Elias Freire Filho também. Também, todos os 2 projetos sobrestados. Ordem do dia. A ordem do dia já foi. É filha da Sônia. Então, meus amigos e minhas amigas vereadoras, telespectadores, nós vamos dar início à terceira parte da reunião ordinária de hoje, do dia 18 de maio de 2020. Com a palavra, Coronel Claré. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores presentes nessa casa. Boa noite, cidadão que nos acompanha pelo canal 40.1. Gostaria de usar esse meu tempo, presidente, para solicitarmos aí um apoio para uma entidade que é reconhecida a nível regional, que é o nosso querido Hospital Vaz Monteiro. Todos já devem saber, está circulando em todas as mídias, a possibilidade do fechamento, mesmo que temporário, do atendimento das crianças na pediatria. Então, juntamente com o vereador Dr. Alessandro Cristiane Costa, estamos entrando com requerimento aqui hoje. Vou pedir à vereadora que leia logo em seguida para nós esse requerimento, para que seja aprovado, com algumas solicitações dessa casa, e na oportunidade também convocar todos os vereadores que possuem seus deputados estaduais, federais, que puderem neste momento trabalhar em prol do hospital através de emendas parlamentares a nível estadual, a nível federal, seja bem-vindo. O que essa casa não pode é assistir de camarote a suspensão do atendimento das crianças no Hospital Vaz Monteiro.
Muitas pessoas acham que o Hospital Vaz Monteiro é um hospital particular, mas na verdade não é. E eu gostaria de pedir ao doutor Alessandro que explicasse para a gente e para o público que está nos ouvindo qual que é a função do hospital, qual que é a sua finalidade, se ele realmente é uma entidade particular, como muitos dizem. Por favor, doutor Alessandro. Boa noite, vereador, boa noite, presidente, senhores e senhoras aqui, colegas vereadores. Não, o Hospital Vaz Monteiro é uma instituição filantrópica. Ele presta serviços particulares, sim, de atendimento particular, de convênio, mas a grande maioria do atendimento do Hospital Vaz Monteiro é por filantropia, porque isso, inclusive, traz benefícios e é obrigatório, inclusive, que ele apresente isso é fiscalizado por órgãos governamentais, no sentido de impostos que são reduzidos, uma vez que é provada a filantropia. Realmente é uma empresa que passa por grandes dificuldades nesse momento, assim como todas as instituições, e principalmente instituições de saúde, que são muito envolvidas com o SUS. Você tocou na questão do pronto-socorro. O pronto-socorro infantil realmente está para ser fechado, e com isso pessoas vão deixar de trabalhar, vão deixar de existir postos de emprego, além do que é oferecido para a comunidade em termos de atendimento. O que preocupa a gente, e vem preocupando há muito tempo, assim como agora, isso é muito interessante, porque o Mandetta, quando era ministro, ele falava uma realidade. Esse vírus ele ia atacar o sistema de saúde, e isso é o que está se mostrando hoje. Nós não temos um sistema de saúde bem estruturado. Então, o Vaz Monteiro, em relação a pronto-socorro infantil e em relação ao UTI neonatal, já vem há muitos anos, desde que eu era diretor clínico, a gente praticamente, nesse sentido, o hospital paga os custos, não é nem 0 a 0. Os custos, inclusive do SUS, eles são praticamente pagos com outras verbas de outras áreas do hospital nesse sentido. Então, é uma coisa crônica que, claro, que agora ela se mostrou aí surpreendente por causa de tudo que nós estamos vivendo. E é interessante, até quando a gente fala em procurar ajuda, Claré, porque realmente a coisa é de longo prazo. Não adianta a gente, às vezes, achar que no momento, e a gente brasileiro é muito assim, no momento da coisa, todo mundo faz muita coisa, mas depois abafa, todo mundo esquece. E isso é para longo prazo. O que acontece em termos de atendimento de unidade de pronto atendimento infantil e UTI neonatal é a longo prazo. Ou a gente melhora a tabela do SUS, isso é coisa para se discutir em Brasília, ou a gente, de alguma forma, tem um subsídio mais específico, mensal, ou que seja, para aquela instituição. Porque se for só realmente um momento, a gente não resolve o problema do hospital. Isso não tem jeito. Isso é infeliz nesse momento, principalmente agora que a gente provavelmente vai precisar, porque crianças muito menos afetadas pela doença, a gente sabe disso, mas não tem só Covid, a gente hoje também vive um momento que só parece que existe uma doença e a gente só vive em função daquilo. Mas crianças sofrem acidente, crianças têm convulsão, crianças têm febre, crianças têm várias outras doenças, principalmente no inverno, doenças respiratórias que muitas vezes também precisam de atendimento, não só de pronto-socorro, mas de unidade de tratamento intensivo, e que vão ficar muito prejudicadas. A gente tem um serviço da Santa Casa também que funciona, mas a gente sabe que quanto menos, em termos de leito, um leito que se perde, a gente fica muito comprometido. Mas respondendo a sua pergunta, desculpa por ter saído do tom aqui, é que realmente o Hospital Vaz Monteiro não é uma instituição que tem lucros. Não existe lucro do hospital. Todo o dinheiro que é arrecadado, ele é revertido para o próprio hospital. Então, ninguém ganha dinheiro no hospital. A gente ganha o serviço prestado. Eu, como médico, estou lá dentro. O meu serviço eu recebo. Mas eu recebo da Unimed ou eu recebo do próprio SUS, que existe isso. Mas o hospital não me paga nada. Todo o dinheiro que entra é para pessoal e para melhorias dentro da própria instituição. Ninguém tem lucro com o Hospital Vaz Monteiro. Muito obrigado, doutor, pela explicação. Mais uma vez, eu concedo a todos os vereadores dessa casa, nós somos 17, cada um tem o seu deputado, que é padrinho, que possa solicitar recursos para o Vaz Monteiro. E a vereadora Cristiane gostaria que fizesse a leitura, por gentileza, do requerimento para ser aprovado nessa casa. Desculpa, coronel, o doutor Sebastião também quer fazer outra palavra? Também, pode? Coronel, depois eu gostaria. Pode ser? Eu sei que não tem a parte, mas eu gostaria de dar uma palavrinha também. Sim. De 1 minuto. Pode Então, primeiro... Pode É o ser. seguinte, senhor presidente, colegas, a respeito da ANEEL
do Vaz Monteiro, eu sou uma pessoa viva que eu posso falar do que é aquilo lá. Há 4 anos atrás, meu netinho nasceu e, infelizmente, ele teve que ir para lá. Então, o atendimento fantástico que foi com ele lá, e foi ali que salvou a vida dele. Então, a importância da ANEEL lá do Vaz Monteiro é de grande importância a existência dele. Então, como o Coronel Claré falou, nós, vereadores, nós temos que correr atrás dos deputados estadual, deputado federal, para conseguir verbas para que não venha fechar. Porque ali é um local que realmente salva vidas. Você já pensou ali fechado? Como é que vai fazer? Então é isso, coronel. Parabéns e vamos todos nós correr atrás dos nossos deputados, para que não venha fechar. Boa noite. Obrigado. Doutor Sebastião com a palavra. Ô, senhor presidente, eu gostaria que somente fosse lida o requerimento para aprovação, aí depois o doutor Sebastião volta a fazer o uso. Pode? Pode? Então tá ótimo. Então, Obrigado, com a palavra, Sebastião. com a palavra a vereadora Cristiane, em seguida o doutor Sebastião dos Santos Vieira. Inclusive, o doutor Sebastião ele já manifestou que tem conhecimento do requerimento e gostaria de subscrever, né, doutor Sebastião? Então, diante de todo esse fato que foi noticiado, né, nesses últimos dias, desde sexta-feira eu tenho recebido várias mensagens pelo WhatsApp questionando, né, porque a gente trabalha ali dentro do hospital, então as pessoas sempre nos procuram para saber informações das coisas que acontecem ali, ainda mais uma situação como essa, que gerou tanto pânico na população. E aí, a gente, esse final de semana, reuni por telefone com o doutor Alessandro, nós conversei com o coronel Claré, para a gente, da bancada do PSD, unir forças e a gente trabalhar algumas ações aqui dentro. Então, por isso que a gente está encaminhando esse requerimento à Vossa Excelência, presidente, de uma forma da gente contribuir aqui através da Câmara, inicialmente. O requerimento, ele fala da gente disponibilizar para o Hospital Vaz Monteiro toda a estrutura da Câmara. Parece que eles vão precisar fazer uma assembleia, talvez, uma reunião com a equipe, para a gente disponibilizar o espaço que é grande. Nesse momento, a gente precisa. Nós temos a TV, que tem toda a estrutura, né, tanto da grade da TV, como, né, todo equipamento para fazer a gravação de repente, uma reunião. E solicitando também nesse requerimento, como o vereador e o doutor Alessandro, o coronel Claré e o doutor Alessandro já falaram, que cada um de nós vamos correr atrás de nossos deputados, de nossos partidos, mesmo que, né, igual o doutor Alessandro falou, é um problema que uma solução, de repente, a curto prazo, não vai resolver, porque as tabelas são baixas, os problemas sempre vão existir. Mas, nesse momento, se a gente conseguir trabalhar algum recurso, né, emergencial, que os deputados podem trazer alguma emenda emergencial diante do Covid, se a gente correr atrás disso, tentar trazer algo que a gente consiga, que esse recurso venha agora, a gente consegue dar um respiro para o hospital e, assim, ele conseguir trabalhar ações para uma coisa, né, uma estruturação a longo prazo. Então, quando a gente pede que cada um se posicione, que se cobre e que leve essa questão, porque é um assunto muito grave. São aproximadamente 3.000 crianças que são atendidas no Hospital Vaz Monteiro por mês. E agora, nessa situação da pandemia, os recursos caíram muito, porque o faturamento caiu, as crianças praticamente não estão tendo atendimento em relação à pandemia, as crianças estão em casa, com certeza estão menos expostas e, infelizmente, os atendimentos, de forma geral, do hospital reduziu muito. Então, a gente pede o apoio de todos vocês e uma das questões que a gente também gostaria de colocar aqui é para que fosse estudada a possibilidade de como foi feito um repasse para o município de recursos da Câmara e ficou para ser estudado a possibilidade de mais uma parte de recurso, talvez mais 500 mil, né, que o presidente da Casa vai analisar, que fosse, né, caso possível essa devolução, que fosse estudada a possibilidade desse recurso ser direcionado para essa função que é tão importante para o nosso município.
O Hospital Vaz Monteiro atende a região toda. Nós temos crianças ali que utilizam daquela UTI neonatal de várias cidades, inclusive vamos pensar assim, de cidades mais distantes, tipo Oliveira e até Três Pontas, Três Corações, então, várias cidades da região mesmo. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. E com a disponibilização desse requerimento, que eu gostaria, presidente, se já tiver a sua aprovação, eu estive conversando agora com o presidente do Hospital Vaz Monteiro, falei com ele aqui na porta da Câmara mesmo, e eles estão preparando ações para serem apresentadas, e números para ser apresentado à população, e eles gostariam de utilizar a reunião da Câmara para dar publicidade a isso na próxima segunda-feira. Então, se a gente já puder deixar isso aprovado, eu sei que nós temos, né, todo o nosso trâmite aqui, que precisa ser aprovado, diante de toda essa importância do fato, se a gente já puder deixar aprovado para a próxima reunião a presença da diretoria do Hospital Vaz Monteiro para fazer a explanação de toda a situação, dos números e das ações que eles vão trabalhar para tentar amenizar essa situação tão drástica que seria essa possível paralisação do serviço, mesmo que por um período temporário. Tá? Vereadora, sim. Me permite uma parte? Sim. Eu gostaria de saber que a UTI neonatal e a pediatria vai ser fechada só para o SUS ou os planos de saúde vão continuar? O hospital todo Vaz Monteiro, o doutor Alessandro pode me corrigir, ele é tanto para vagas de convênios, particular e SUS. O hospital filantrópico, ele tem um percentual de ocupação que é destinado pelo SUS, que é de 60%, né, doutor Alessandro? Então, todo hospital filantrópico, 60% da ocupação dele tem que ficar disponível para os pacientes do SUS. Então, por exemplo, se tem 10 vagas de UTI, não estou falando que tem isso não, tá? Mas se o hospital tiver 10 vagas de UTI, 6 vagas é para o SUS e o restante para os demais convênios e particulares. Mas, vereador, para os planos de saúde vai fechar também? Vai fechar todo o pronto-socorro. Todo pronto-socorro. A UTI também? Sim. Bom, obrigado. Se eu não me engano, o Hospital Vaz Monteiro tem 3 leitos de UTI neonatal e 3 leitos de pediátrico, de UTI pediátrica. Então é isso, presidente. Se o senhor pudesse colocar esse requerimento em votação, por gentileza, Sim. e esses pedidos. Vou colocar em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, apenas só fazendo observação do recurso, que deverá ser devolvido, né, ao município, em torno de R$500 mil. O prefeito deverá, então, se for o caso, fazer um convênio entre Prefeitura e Hospital Vaz Monteiro para que a Câmara aprove esse recurso indo para o hospital, porque simplesmente devolver, não sei se seria judicialmente legal, mas é muito importante que a gente veja uma maneira de poder ajudar. O projeto, o requerimento foi aprovado, a semana que vem eu recebi a mensagem do Carlos Alberto Pereira dizendo que a Rádio Cultura também está à disposição, porque a Rádio Cultura tem uma grande audiência na região, inclusive em Lavras, para efeito de uma campanha financeira para ajudar o hospital, acho que seria interessante. Então, passo o meu recado lá para o Fabiano Faula, e nós estaremos à disposição. Com a palavra, doutor Sebastião dos Santos Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também gostaria aqui de estar usando da palavra, inicialmente para dizer que gostaria de assinar esse ofício aí, em nome do hospital, e explicar um pouquinho mais também o que eu acho que acontece, que talvez os colegas vereadores aqui fora do doutor Alessandro e o próprio Cristiane, e a população de um modo geral não entende, é o seguinte: o UTI neonatal, de um modo geral, é considerada a parte mais deficitária de um hospital. O que acontece é que o SUS, de um modo geral, ele teria que mudar essa forma de pagamento. Ele devia pagar os pacientes por dia. E, normalmente, Claré, o SUS ele paga por procedimento. Então, por exemplo, uma pneumonia, normalmente ele paga, se o paciente ficar 3 dias, ou ficar um mês ou 2 meses,
ele paga o mesmo valor. Então, os pacientes do neonatal, geralmente, muitas vezes, nascem muito prematuro e fica 2, 3 meses, às vezes, no hospital, e precisam de cuidados especiais e profissionais também, que requer uma formação melhor, médicos que tenham uma formação melhor, enfermagem, e com isso que também tem que receber um pouco melhor, até merece mais do que estão recebendo hoje. Então, acaba aqui com isso. Então, pacientes que ficam por longo período recebendo um valor mínimo. Então, o UTI sempre foi tido, o UTI neonatal, como o gargalo negativo de todo o hospital, apesar de salvar muitas vidas. Inclusive, gente, uns 15 dias atrás, eu vi uma mãe na Rádio Cultura agradecendo ao Hospital Vaz Monteiro que ela saiu de Poços de Caldas, onde procurou UTI neonatal em toda a região, e somente em Lavras ela conseguiu essa vaga. Então, fica aí a dificuldade que hoje já é uma vaga para UTI neonatal. E eu queria deixar aqui a minha tristeza, como hoje realmente essa evolução, que por um lado é muito boa, do uso da internet, do uso da informática de um modo geral, às vezes é benéfica, mas por outro lado tem pessoas com maldade. Eu recebi algumas mensagens, algumas informações, que devido a essas condições de tratamento, tem pessoas, às vezes, jogando que o Hospital Vaz Monteiro está quebrando, o Hospital Vaz Monteiro, como se tivesse sendo mal administrada. Eu queria aqui dizer que o Hospital Vaz Monteiro é muito bem administrado. Nós temos lá a Jaqueline, que é uma administradora da mais alta competência, morre por aquele hospital. Nós temos um presidente, que é um professor da UFLA, que não recebe nada para ser presidente daquele. Outros médicos que pertencem também ao corpo clínico daquele hospital, que também trabalham. Não podemos deixar de falar do tesoureiro, né, o senhor Eli. Eu vou chegar até lá, pois é. O seu Eli, que é mais de 15 anos tesoureiro lá do hospital, que nada recebe. Então, muita gente que conhece o Hospital Vaz Monteiro de perto sabe que o Hospital Vaz Monteiro, os médicos ali, são quase que uma família que procuram fazer o trabalho da melhor forma. Então, o hospital está passando essas dificuldades por alguns segmentos, pelo tão pouco bem recebendo, mas está muito bem administrado. Com isso aí, é uma área só que está tendo uma certa dificuldade, mas continua muito equilibrado, continua nas outras áreas, internando, operando, trabalhando. E eu queria deixar aqui que a sua diretoria, em nome da Jaqueline e do seu presidente e demais médicos que fazem parte do seu grupo de diretoria, estão fazendo um trabalho brilhante, e o hospital não está quebrado, não. Está muito bem nos outros segmentos, mas esse segmento aí está ficando difícil de ser carregado, porque é um segmento à parte, difícil de ser levado nas condições que hoje o governo quer pagar. O paciente fica lá 60 dias e o SUS quer pagar uma taxa mínima que não dá para ser levada. Então, realmente, temos que encontrar a saída. Na maioria dos municípios que tem UTI neonatal, realmente, alguma forma, ou através da prefeitura, ou do estado, alguma coisa, algum órgão tem que pagar todo mês para manter o UTI. Senão, o hospital não aguenta. Muito obrigado. Boa noite. Agradeço ao vereador. Com a palavra, o vereador Lindomar. Passa a palavra. Vereador... Tem um terceiro aqui, eu não sei quem que é. Então, o vereador Mestre Grilo. Tem um aqui que faltou, não sei quem que é. Silvano já foi. É Lila? Então, Lila, vereador Lila, 2 minutos. 2. Boa noite, presidente, vocês vereadores,
Torna o Lila voltar com o ônibus da prefeitura que o prefeito cortou dos funcionários efetivos. Hein, Soênio? Na época que o senhor foi vice-prefeito, tinha um ônibus. Na época que o Possato foi vice-prefeito, tinha um ônibus. Na época de Jussara, Carlinhos, João Batista, o prefeito foi lá e me corta os ônibus dos funcionários, que é uma tamanha sacanagem. Disse que ia voltar, está acabando o mandato, nada de ônibus. A folha complementar, me cobraram hoje 8 funcionários. O vereador, é a folha complementar. O prefeito não falou que ia pagar? Porque hoje nada da folha complementar. E o mais esquisito, que por decreto, o prefeito que fala que vai valorizar funcionário, por decreto o cara me corta as férias prêmio. Então não tem cabimento aí. Que valorização de funcionário que é essa? Vai lá, faz um decreto, obriga o funcionário a tirar férias prêmio. Só que eu tenho avisado para muitos, não assina as férias prêmio. Aposenta e já entra na justiça. É assim que funciona. Quem não quer no amor, vai na dor. Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite, muito obrigado. Que dê as fotinhas dos carros, tem não? Reunião encerrada. Muito obrigado a todos.